Eu sou psicóloga hospitalar, atuo também na área clínica aqui em Mato Grosso do Sul. Trabalho com cuidados paliativos. Já tive um ano antes da pandemia que trabalhei com muito mais intensidade nessa área de cuidados paliativos e que eu espero que em algum momento a gente consiga reconquistar isso, né, e crescer nesse cuidado, que é algo tão importante para nós, né, para mim, para você, enfim, todos nós podemos precisar em algum momento. Além disso, eu terminei minha graduação em 2014, em 2018 eu finalizei o meu mestrado em psicologia. Depois que eu comecei a atuar, né, na área de psicologia hospitalar, que eu me interessei muito pela área de cuidados paliativos, aí eu fiz uma pós, fiz alguns cursos de formação, e a última, né, o último aperfeiçoamento foi a formação em tanatologia, atendo na área clínica demandas de perdas e lutos, e foi em cuidados paliativos que eu me interessei por trabalhar com mais dedicação à questão do luto. Bora lá então. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre algumas intervenções na terapia cognitivo-comportamental. E aí o nosso tempo, né? Eu tô até assim, olhando o relógio aqui, porque são 30 minutos para tentar falar um pouco para vocês de como que funciona isso. Então, lembrando e ressaltando sempre que tudo que a gente traz, tudo que vocês viram durante essa jornada, é também para despertar, né, esse gosto assim por pesquisar, por ir buscar mais, né, para falar, nossa, eu gostei disso, vou estudar um pouco mais sobre isso para ver se realmente é o que eu estou entendendo e o que eu quero. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou trazer um pouco sobre essa parte na TCC e aí a gente continua depois conversando sobre isso, né? Em algum momento, através dos meus contatos. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouco sobre o que é TCC brevemente para a gente entrar nessa explicação e nessa inter-relação entre TCC, luto e terapia do luto. Bom, quem que veio com essa ideia de terapia cognitivo-comportamental? Aí nós temos o nosso grande, né, o mestre aí, Aaron Beck, psiquiatra, que lá na década de 60, ele estudava a psicanálise, né? Ele se dedicava aos estudos da psicanálise. Porém, lá meados da década de 60, ele sentiu essa necessidade de que as teorias que ele estudava, né, baseadas na psicanálise, que elas fossem validadas empiricamente. E aí, a partir disso, ele começou a fazer alguns estudos sobre intervenções dentro da questão da depressão, né, do transtorno da depressão. Porém, ao invés dele conseguir validar o que ele buscava, ele começou a identificar que haviam outras explicações para aquilo que ele estava buscando. E aí foi, então, a partir disso que ele identificou, né, a influência das cognições na forma como que a gente sente e também se comporta no mundo. E aí, a partir disso, ele desenvolveu a teoria cognitiva, que algumas pessoas depois começaram a chamar de cognitivo comportamental, mas a gente também utiliza dessa nomenclatura, teoria cognitiva, né? Bom, e o que a terapia cognitivo-comportamental, então, diz que é importante para a gente poder trabalhar a questão do luto? Ela compreende, ela entende que durante toda a nossa vida como sendo esse círculo, né, aqui, esse negócio meio oval, assim, que a nossa vida sendo isso, a gente vai construir durante ela cognições, crenças sobre quem eu, Isadora, sou no mundo, quem o mundo, quem os outros são para mim, para o mundo, e também sobre o futuro. Então, a gente desenvolve isso, né, através de diversas funções psicológicas,
e através da nossa vivência, da nossa experiência com os outros. E com isso, a gente também desenvolve algumas crenças que na TCC chama de crenças disfuncionais, que são algumas crenças que elas acabam gerando ou intensificando o sofrimento emocional. E as crises da vida, como por exemplo o luto, as perdas, elas acabam podendo ativar, né, reativar essas crenças disfuncionais e ampliar esse sofrimento. Então, dentro de uma situação da morte ou da perda, por exemplo, eu, Isadora, durante toda a minha vida, eu nunca conversei sobre isso com a minha família. Ou eu tenho uma crença de que a morte ela é um castigo, né? De que a perda ela não deveria acontecer, ela é um fracasso. Veja bem que quando eu tenho isso muito enraizado em mim, isso também vai influenciar na forma como eu vou lidar com os meus processos de perdas e de luto. Então, de uma forma geral, é esse o entendimento do porquê é importante. E a gente também vai desenvolvendo cognições e crenças a respeito de como a gente compreende a morte. Portanto, quando a gente for cuidar desse paciente, né, dessa pessoa enlutada, além da gente buscar entender quem ela é, no que ela acredita em relação ao mundo, em relação à morte, em relação a esse vínculo, né, com essa pessoa que ela perdeu, quem era essa pessoa na vida dela, a gente também vai buscar compreender o que é morte para ela, né, o que é perder para ela. Dentro da TCC, o tratamento ele é baseado, então, dessa conceituação, compreensão de cada paciente, né, das crenças, dos padrões de comportamento. Então, a gente vai fazer um caminho, assim, né, com cada paciente muito bem individualizado. Então, a TCC, ela considera que cada pessoa é um ser biopsicossocial. Então, não é simples, não é uma teoria simplista, em que você só vai avaliar pensamento e a partir disso você sabe tudo que está acontecendo com a pessoa, né? Não é assim. A gente vai ver um pouquinho mais para frente a questão do modelo cognitivo, e aí eu vou falar um pouco mais disso. Mas cada pessoa, assim como as teorias do luto consideram que cada luto é único, na TCC, cada pessoa é única no seu tratamento, né? Vai ser única na sua conceituação do caso, nas suas crenças, em como isso leva ela a se comportar diante de determinado contexto. Então, o terapeuta ele vai auxiliar nessa mudança cognitiva para modificação de pensamentos, sistemas de crenças e, consequentemente, mudança emocional e comportamental. Nossa, mas como que a gente faz isso com luto, né? Que não cabe uma estrutura. Realmente, o luto não cabe uma estrutura, né? No luto, com a TCC, a proposta não é da gente trabalhar com inúmeras tarefas para casa, com aquelas estruturas, com aquelas sessões hiperestruturadas, que não, a gente tem que falar sobre isso. Não. Quem vai ditar isso, esse ritmo, vai ser o paciente, né? O enlutado. E aí, nós precisamos nos pautar, então, em alguns princípios que também estão de acordo com o cuidado ao enlutado. Um dos princípios é que a TCC ela é baseada em formulação e desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e em uma conceituação individual de cada paciente em termos cognitivos. Ou seja, cada paciente é cada luto tratado nessa perspectiva será único e nós não precisamos falar apenas do luto, né, da perda, ou ficar insistindo em falar luto, perda, morte, não. Eu vou estar constantemente junto com o paciente, reformulando o que é importante para ele cuidar naquele momento, que está também relacionado ao seu luto. E cabe salientar, né, que o luto ele é um processo para a vida, é um processo
contínuo e, portanto, vai interferir em diversas dimensões do viver de toda pessoa. Então, essa pessoa ela pode ter uma questão no âmbito de trabalho, social, sociofamiliar, né? Espiritual. Ah, não, é mais a questão emocional. Eu sinto que está muito confusa as emoções, não estou conseguindo lidar. E aí, algo que eu gosto muito de trabalhar é a regulação emocional, né? Que eu trabalho praticamente com todos os pacientes, porque o luto ele causa esse processo de desregulação das emoções, que é natural. Então, a gente não vai forçar o paciente a ter que estar no estado 100% bem. Não, porque ele está passando por um momento que é compreensível que a sua vida sofra tantas mudanças, né? E que ela não será mais a mesma. Além disso, a TCC ela requer uma aliança terapêutica sólida. E isso vai muito de acordo com nós, enquanto psicólogos, né, psicoterapeutas, sermos essa base segura para o nosso paciente. Um paciente enlutado, ela chega na clínica com uma grande perda, uma grande falta. E isso implica em mudança também na sua sensação de segurança. Né? Vocês devem ter visto durante esses dias o luto enquanto desamparo, o luto enquanto essa quebra, essa perda do mundo presumido, que é um mundo de segurança. Então, essa pessoa ela chega dessa forma. E nós vamos estar ali, né, como essa base segura para ela naquele momento. Então, por isso que é uma escuta não punitiva, sem julgamentos, né, acolhedora, empática. Eu não vou jamais criticar o luto dessa pessoa ou forçar que ela faça algo que, né, uma tarefa que não está fazendo bem para ela. Aliás, eu nem gosto muito assim de chamar as tarefas de tarefas. Que eu acho que tarefa já tem algo meio que de negativo, né? Da época da escola, assim, as tarefas e tal. Então, eu geralmente chamo mais de um plano de ação, né? Eu falo isso, vamos fazer um plano de ação, eu e você aqui, ao invés de ficar como tarefa, como uma coisa que eu mando e você faz, né? Então, além disso, essa colaboração e participação ativa. Então, o luto é um processo ativo e na terapia o paciente também é ativo, ele é estimulado, né? A ser. Eu estou olhando para o ladinho aqui vendo o chat também. Ele é estimulado a ser um sujeito ativo, que eu chamo de protagonista no seu processo de luto. Então, olha, depois que a gente faz toda aquela questão mais inicial ali no momento da sessão, eu pergunto, né? Falo assim, você quer falar especificamente de algo hoje? Ou então, lembra, na última sessão, ali no momento final, você falou disso e disso, você quer dar continuidade a isso hoje? Ai, não quero. Aí a gente vai propondo o que vai fazer. Ou então eu proponho, olha, na próxima sessão eu pensei da gente fazer tal ação em conjunto. Por exemplo, uma caixa de memórias em conjunto. Aí você traz os material X enquanto a gente vai construindo durante a sessão. Ou um pote de lembranças. Então, assim, tudo isso é em colaboração e participação ativa com o paciente. Além disso, a TCC ela é orientada para objetivos e focada no problema, o que não significa que vai ser superficial, né? Toda pessoa que chega por uma perda, ela tem inúmeros problemas, né? Que ela quer ir resolvendo. Então, eu não consigo mais reorganizar minha rotina, eu não estou conseguindo ter um sono bom. Então, vamos trabalhando as possibilidades para isso. Eu não consigo sair mais de casa, minha rede, né, de apoio, os meus amigos, minha família, eu não consigo ter contato com eles. E a gente sabe que a rede de suporte sociofamiliar é extremamente importante para esse enlutado. Vamos dizer assim, que é o principal tratamento, né, para o enlutado, é essa rede de apoio.
enfatizar inicialmente o presente. Então, o que essa pessoa traz hoje enquanto sendo sofrimento para ela? E aí, a partir disso, a gente pode ir andando nessa linha do tempo, né? Pode fazer esse resgate histórico afetivo que é muito presente no processo de luto. A TCC, ela é educativa, tem como objetivo ensinar o paciente sobre o que está acontecendo com ele. Então, trabalhamos muito com psicoeducação. Olha, o luto é isso, isso e isso. O luto não é constituído por fases. Então, você não precisa estar com essa preocupação de que você já devia estar na aceitação só porque você está deprimido. Então, a gente trabalha com essa psicoeducação. Nós temos esse papel educativo enquanto psicoterapeutas. É limitada no tempo, e isso não significa que ela precisa ser breve. Ela pode durar 3 meses, como ela pode durar 2 anos. Vai depender de como está ali. E eu digo que a terapia voltada para o luto, ela nunca é um adeus, né? Ela sempre estar de portas abertas. Porque como o luto é um processo para a vida, hoje pode ser que, ok, vamos então trabalhar para essa alta. Vamos começar a reduzir a frequência e você vai estar de alta. Mas pode ser que daqui uns meses, 1 ano, 5 anos, aconteça algo que aquela pessoa acha que vai ser importante ela voltar, ela marcar uma sessão. Né? Então, essa limitação não significa que eu resolvi aqui, nunca mais na vida ela vai precisar lidar com esse luto, tá bom? E usa uma variedade de técnicas, não só da cognitivo-comportamental, mas também pode usar técnicas de outras psicologias, vamos dizer assim. E aí, com base nisso, eu vou passar bem rápido nessa parte, porque eu acho que vocês já devem ter visto bastante, né, definição de luto. Mas considerando, então, o luto como uma resposta natural esperada, decorrente desses rompimentos de vínculos, das perdas, né? Então, o luto ele pode ser entendido e trabalhado com base em múltiplas referências. Acima de tudo, entendo que estudar o luto, parte necessariamente de um posicionamento diante da realidade, pois é desse fenômeno que se trata, formar e romper vínculos. Então, para se trabalhar com luto, não basta você, por exemplo, ter uma formação em cognitivo comportamental e assistir 30 minutos de fala minha aqui. Não, você precisa estudar sobre luto, né? A abordagem que você utiliza é um guia para te ajudar a orientar, a guiar aquele paciente, né, numa forma de lidar com esse grande desafio da vida, que é a perda. Porém, não basta, né? Não basta eu saber inúmeras técnicas. Não, eu preciso entender o fenômeno, o que é luto, quais as teorias do luto, como que eu entendo o que é luto para mim, como eu lido com as minhas perdas. Então, os primeiros estudos vocês devem ter visto também durante a semana, que eles tinham essa concepção mais de superar o luto enquanto um processo de desligamento e afastamento. Então, eu vou me desligando daquele objeto, né, daquela pessoa. Mas atualmente não, o luto ele é visto como essa construção de significados e esse vínculo contínuo. Então, é para a vida. Você não precisa esquecer, até porque não vai, né? Ou deixar de pensar, de lembrar, de falar daquela pessoa porque ela morreu. Né? Não, ela continua fazendo parte da sua vida, porém de uma outra forma. E aí que vai entrar esse processo de ressignificação. Outra questão que eu trouxe brevemente também, só para a gente falar em relação à questão da psicoeducação, por exemplo, são os níveis de intervenção do luto. Então, em todos os níveis de intervenção, a psicoeducação é importante. Porém, ali no nível primário, é onde a gente mais trabalha. É obrigação, né, de todo profissional educar as pessoas, né, sobre luto, educar seus pacientes. Então, por isso que esse espaço, as redes sociais, é tão importante. Porque a gente está falando sobre luto para pessoas, não só para profissionais ou estudantes, né? Mas para pessoas que vivenciam isso no dia a dia.
Então, luto é isso, luto não é isso, enfim. E lá no nível secundário para o terciário, principalmente no terciário, é que entra mais o suporte, né, o apoio especializado. Então, psicoterapia, psicólogos e psiquiatras, tá bom? Outra questão que eu acho extremamente importante, que é outra frase aqui da Maria Helena, é sobre o verbo superar. Ela não gosta de de usar o verbo superar para o processo de luto, porque ele não é um obstáculo a ser saltado. Né? O luto não é um obstáculo a ser saltado. É uma experiência dolorosa, mas é para ser vivido. E é dessa forma que a gente precisa entender e que a gente precisa ensinar os nossos pacientes. Que não é porque ela vai chegar ali na terapia que tem esses princípios que a gente viu, ela é determinada no tempo, que ele vai finalizar aquele processo, ele vai ter superado o luto. Não, né? Ele vai continuar reconstruindo, ressignificando isso durante a vida, né? Quem é essa pessoa para mim que morreu hoje? Quem vai ser essa pessoa para mim daqui 10 anos? Eu vou continuar elaborando isso. Né? Eu não vou elaborar em 6 meses, 12 meses e nunca mais na vida se fala no assunto. E aí eu trouxe um pouco sobre o processo de psicoterapia e algumas contribuições. Então, pontos importantes: as competências do profissional. Então, toda pessoa que trabalha com luto, né, ela precisa ter essa base de supervisão, psicoterapia, autocuidado, né, as competências cognitivas, aprimoramento constante. Então, o que a gente está fazendo aqui e o que nós vamos fazer na pós, né, graduação aqui do Guarda-Chuva. E também trabalhar essas competências emocionais. Então, como eu lido com as perdas, como eu entendo, como eu lido com a morte, como que é para mim discutir esses assuntos. Eu já perdi alguém? Como que foi? Né? Eu tenho medo de falar sobre isso. Qual é o meu medo do medo da morte? Né? Então, que são coisas que a gente também vai estar discutindo durante a pós-graduação. Então, além de trabalhar essa questão mais teórica e técnica, a gente também vai trabalhar essas competências, né? Cognitivas, emocionais. Para encarar o desafio de cuidar, é necessário encontrar um equilíbrio em sua jornada de ajuda. Então, o equilíbrio entre as necessidades com as quais se deparar e os recursos que você possui, entre dar aos outros e dar a si. E essa citação, para mim, eu tenho até que deixar ela pregadinha aqui, assim, perto da minha mesa, porque é justamente isso, quando a gente viu ali da supervisão, da nossa psicoterapia individual, do nosso autocuidado. A gente precisa ter esse equilíbrio entre o que a gente está jogando para o mundo, né, ali com os nossos pacientes, e o que é nosso, entende? É tão estranho a gente falar entende, sabe, e não ter a resposta, né? Um pouquinho da prática, gente. Dentro da TCC, quando a gente começa ali um atendimento ao enlutado, a gente vai precisar fazer o quê? Avaliar. A gente precisa avaliar para intervir. A gente não vai começar aleatoriamente ali e ficar só acolhendo aquela pessoa, né? Não é só acolhimento, também é, mas não só. E aí, como que eu vou avaliar isso? Entrevista, escalas, fazendo diagnóstico diferencial, se é luto, se é depressão, se é um transtorno de estresse pós-traumático, que geralmente são os diagnósticos diferencial mais presente, né? Questão da ansiedade. Então, a gente vai fazer isso para depois intervir. A terapia, ela tem como objetivo essa reorganização. E para isso a gente vai precisar, depois que avaliou, que viu como que essa pessoa está funcionando naquele momento em relação ao luto dela, aí que a gente vai pensar as intervenções. E pode ser que a gente precise usar muitas técnicas, como pode ser que não, certo? Então, algumas técnicas que eu utilizo mais durante os meus atendimentos. Reestruturação cognitiva, então você viu, né, você percebeu que aquela pessoa, ela
tem uma culpa, uma raiva muito grande em relação ao que aconteceu. A gente vai trabalhar algumas vezes para poder entender, né, de onde vem essa culpa, né? Essa culpa, ela é uma culpa real. Nossa, realmente, fui eu que causei a morte dessa pessoa, né? Porque eu fiz isso e isso. Ou ela é uma culpa que a gente entraria mais num pensamento disfuncional, ou às vezes no que a psicanálise, se eu não me engano, chama de fantasia, né? Ou é uma culpa mais fantasiosa mesmo. E a gente vai ter que ver onde está essa disfunção nisso, para a gente poder ir ajustando junto com o paciente, né? Regulação emocional, quase que o tempo inteiro, porque os enlutados, muitas vezes, eles têm medo, receio de pôr, né, para fora, de externar para o mundo sobre o seu luto, sobre o que ele sente, principalmente os lutos poucos, né, ou não reconhecidos. Então, na regulação emocional, a gente vai ensinar sobre as emoções, né, vai ensinar ele a sentir, né, a se permitir. Na resolução de problemas, então, eu não consigo me organizar de jeito nenhum, eu percebi que eu estou bebendo mais, né? Eu tenho buscado fontes de lidar com isso, de que não está sendo saudável para a minha vida. Então, a gente vai procurando intervir nessas questões. E aí eu trouxe rapidamente o modelo cognitivo de uma forma resumida para a gente tentar pensar uma situação de luto. Então, a TCC, ela utiliza basicamente disso. Basicamente, nesse momento mais inicial da teoria. Depois, esse modelo cognitivo ele se torna um pouco mais complexo, porque não é só uma situação que vai desencadear uma situação concreta, por exemplo, quebrei o pé. Não vai ser só isso que vai gerar um pensamento, uma emoção, não. As coisas são interligadas, né? Não tem essas etapas, essas ordenzinhas, é tudo interligado. Então, essa situação, que seria algo concreto, ela pode ser também um pensamento, que vai me gerar uma emoção, entende? É tudo junto e misturado. Mas aí, pensando numa situação de perda, então, aconteceu uma situação. Qual situação que aconteceu para essa pessoa? Morte, separação, vocês viram que o luto não é só por morte, mudança, eu mudei de casa, eu me afastei de uma amizade, puxa, eu cortei o cabelo curtinho e me arrependi, pode acontecer, é uma perda, não é? Aí eu tô meio triste por conta disso. Então, assim, essa situação de perda, ela vai desencadear todas essas outras questões: pensamento, comportamento, emoção, reações fisiológicas, tudo ao mesmo tempo, tudo misturado, e que um vai gerando o outro. Então, vai formando uma cadeia de cognições acontecendo. Um dos pensamentos que eu coloquei, por exemplo, é: ficarei sozinha para sempre. Eu perdi meu esposo, vou ficar sozinha para sempre, eu não consigo viver sem essa pessoa, né? Esse é um pensamento meu. E aí, talvez, investigando mais profundamente, a gente pode ver que isso é uma crença, que essa pessoa sempre achou que ela é alguém fadado a estar só, entendem? E aí, isso vai gerar algumas emoções de solidão, tristeza, ansiedade. Essa pessoa ela vai ter palpitações, ela vai chorar muito, ela vai ter dor de barriga, né? Ela vai tremer. E isso vai ter uma manifestação em comportamento, né? Eu vou ingerir mais álcool para poder lidar com esse sentimento, eu vou me isolar, porque aí ela, quando ela tem esse comportamento, ela acaba ratificando que realmente ela vai ficar sozinha, né? Vou me isolar, então isso afirma que eu realmente sou alguém sozinha. E isso, gente, a gente ensina para o paciente também, né? Fala, tá vendo esse modelo cognitivo? Eu sempre vou explicando. E salientando que também não é só isso aqui, não é tão simples, mas é um começo para a pessoa começar a compreender que o que ela está sentindo no luto é real, o que ela está pensando
nem sempre é real, né? Mas que tudo vai interferindo. Nem sempre é real, não, perdão. Sempre é real, mas nem sempre é verdade, né? É válido aquilo. Então, a gente vai ensinando isso também para o paciente. Então, na prática, a gente faz acolhimento, psicoeducação, identifica esses pensamentos, essas crenças, trabalha principalmente aspectos da culpa, da evitação e da fuga, porque isso prejudica que essa pessoa vai entrando em contato com outras emoções para poder gerar essa ressignificação e reorganização. Então, se a pessoa fica só evitando, fugindo, é óbvio que ela não vai poder, né, estar evoluindo, vamos dizer assim, em outras questões que é importante para ela. Mas a gente não vai forçar isso, né? Tudo com muito cuidado, com muita paciência nossa, enquanto terapeutas, enquanto pessoas, a gente não vai apressar esse processo, mas a gente vai ter um cuidado a mais com essas questões de culpa, evitação, fuga, e o quanto essa pessoa tem esses pensamentos disfuncionais ou essas crenças, porque isso pode gerar comportamentos que não lhe faça bem, né? Como comportamentos de risco. Quando se perde alguém, isso é muito comum de chegar no consultório. A pessoa fala que é como se todo o restante do que fosse ruim de sentir no mundo deixasse de ser, fosse indiferente. Então, alguns têm a tendência a se colocar em risco. Ah, tanto faz, eu já perdi mesmo, que era muito importante, eu já senti a maior dor na vida que eu senti, então vai fazer diferença. E a gente precisa cuidar disso, precisa estar atento para o que isso pode gerar, né? Questionamento dos pensamentos disfuncionais, aí tem técnica para isso. E uma das coisas que são extremamente importantes e necessárias, que é a reconstrução da narrativa. Porque o luto, e tem estudos da parte da neuro, né? Que o luto ele interfere de uma forma bem intensa na memória. Então, a gente vai ajudar essa pessoa a reconstruir essa narrativa para ela pôr em ordem essa memória também. Né? A memória ela é muito carregada de afeto, então a gente vai estar sempre puxando uma função com a outra. Né? Então, se vocês pegarem alguns livros sobre pessoas contando sobre o próprio processo de luto, como O Ano do Pensamento Mágico, ela fala dos esquecimentos, ela fala de momento que ela só conseguia pensar na última semana de vida ali do esposo e de tudo que ficava acontecendo, então essa memória repetitiva. Ela esquece às vezes, tipo, eu estava no momento da morte, mas eu não consigo lembrar de como que foi tudo. Então a gente encoraja essa reconstrução da narrativa, né? Pode ser através da fala, através da escrita terapêutica, e aí nós vamos sempre trazer dentro daquilo que vai fazer sentido para a pessoa que a gente está cuidando. E, por fim, as referências que eu utilizei aqui para os nossos slides. E agradecer a vocês, né? Obrigada. Aproveitar e falar para vocês também seguirem lá o Finitude em Pauta. A gente tem curso aberto que vai acontecer agora em março sobre cuidados paliativos. Nós também fazemos alguns encontros, né, alguns meetings para a gente poder discutir sobre a finitude em diferentes contextos. E obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz de falar sobre esse tema. E é isso. Obrigada.